Vamos seguindo aí, 11 horas e 20 minutos. Chegou a hora da gente receber ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando na nossa programação. Will, sempre muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal da BMC. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. E acho que já dá para falar sobre essa Bidenomics, né? Justamente, Will, já ia mandar essa, né? Esse termo aí do Biden. Na hora ainda eu falei, gente, esse termo não está sendo usado, não estou sabendo. Vamos lá, né? Vamos olhar sobre esta fala, já aproveitando, né, a fala aí do presidente norte-americano e já aproveitando os dados do payroll, queria ouvir sua opinião também. Verdade. Bom, vamos lá, Paula. Eu acho que assim, tem que dar um passo atrás e tentar entender, né? E a gente faz isso diariamente aqui tentando entender, né? Porque está realmente complicado de entender os dados econômicos. Você tem diversos ingredientes para uma possível recessão, e muitos falavam em recessão em 2023 e não aconteceu até agora. A gente vê a economia voando, né? Apesar de todos os sinais de que em algum momento você possa ter recessão, tá? O que explica isso? Bom, você teve uma injeção muito grande de recursos durante a pandemia e mesmo depois da pandemia, com um pacote de infraestrutura muito forte que o Biden conseguiu que fosse aprovado, né? Logo no início do seu mandato no Congresso. Então, esse Biden Economics ele é caracterizado por gastos fiscais bastante elevados. A pandemia ainda foi no governo Trump, é verdade, né? Mas a continuidade dessa expansão de gastos que levou inclusive, né, e leva inclusive, por exemplo, a Fitch a rebaixar o rating dos Estados Unidos nessa semana que passou, de fato ela cria uma falta de sincronia entre a atuação de política monetária e fiscal. Como assim, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, bom, você tem um agente na economia gastando, fomentando a economia, ajudando a economia a continuar a crescer. E você tem, por outro lado, uma política monetária restritiva que está preocupada em controlar a inflação, que está preocupada em controlar o poder de compra do dólar e resguardar a moeda, né? O Banco Central é um guardião da moeda, né? Então você tem forças que não estão atuando em sincronia. E isso faz, né? Qual que é o efeito disso? Juros mais altos por mais tempo na economia americana. Fica mais difícil para o agente de política monetária controlar a inflação. Então, se por um lado o Biden Economics ele ajuda nessa questão de manter a economia ativada, crescendo, por outro lado, o preço lá na frente pode ser maior. De você não ter essa sincronia de política monetária e fiscal atuando junto. Se você tivesse, você consegue controlar a inflação mais rápido, os juros não precisam ficar tão altos por tanto tempo, ainda que, obviamente, você passe por um momento ruim, uma eventual recessão, que já aconteceu várias vezes no passado, né? Mas você passa por isso, né? Ou seja, aquela ideia de que é melhor um mal rápido do que um mal que dure para sempre, né? Uhum. O Will, inclusive, né, aproveitando, né, o ensejo, o Biden não falou, né, Bidenomics, quando o Fitch acabou trazendo aí o downgrade para os Estados Unidos, né? Exato. Exato, isso me lembra um pouco daquela frase do Rubens e Cooper, célebre frase, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde, né? Foi Uhum. pego naquela época no Fantástico, né? E É. acabou caindo do ministério. Mas é um pouco isso, assim, né? Sim, de fato, a gente está com uma menor taxa de desemprego nos Estados Unidos em muitos anos, mas também pudera, né? Depois de 13 trilhões de dólares sendo jogados na economia, né? A gente conseguiu se recuperar da Covid, de fato, e a recuperação se deu em V, né? Muita gente tinha aquele receio, uma recuperação em U, uma recuperação em L, vai demorar, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. A verdade é que sim, recuperamos em V, e como efeitos colaterais a gente teve uma inflação gigantesca e a maior taxa de juros em anos. De novo, diversos sinais assim de recessão ou de risco olhando à frente, né? E o que a Biden Economics coloca é mais imposto e continuidade de gastos, né? E eu sou meio contrário a isso, porque a alocação de recursos por parte de agentes estatais, a meu ver, elas são sempre deficitárias, elas são sempre, assim, o governo não aloca bem os recursos, né, dentro de uma sociedade. Então, eu não sou muito favorável a mais governo, não. Inclusive, a gente comentou até um pouquinho antes de você chegar aqui, viu, Will, sobre o artigo que o Ray Dalio publicou, né, elencando ali todos os motivos, no qual ele diz que os Estados Unidos podem
ter prejudicado a sua própria economia. Ele afirma muito sobre essas políticas expansionistas, vamos dizer assim, de gastos, né? Gasto excessivo, ele fala sobre regulação excessiva, pressão também ali por parte do setor privado e que isso traria consequências negativas à economia. E ele ainda frisa, né? Ele que prevê ali uma espiral de dívidas no longo prazo, até aí ele já cita todos os governos ali, aumentando impostos, impressão de moeda pelos bancos centrais. Não sei se você chegou a ler esse artigo aí de Ray Dalio, mas queria entender também um pouquinho da sua opinião, né, em relação a esses desafios, até para equilibrar essas medidas. E acho que esse foi um ponto também que a Fitch usou ali como um argumento quando ela trouxe uma preocupação, né, nesse downgrade ali em relação a essa espiral de gastos aí. Exato. Não, Paulo, não cheguei a ler, até achei interessante. Eu vi os highlights e achei super interessante, mas eles falam algo parecido com o que a Fitch vem falando e algo com que vários outros economistas aqui nos Estados Unidos vêm falando. A situação nos Estados Unidos ela não é alarmante agora. É tipo tipo a história da reforma da Previdência no Brasil. O Brasil não estava quebrado. Mas se o Brasil não fizesse nada, correria o risco de quebrar, né? E aí, por isso falava tanto da reforma da Previdência. No caso do americano é parecido. Nos Estados Unidos é ok, mas se você levar a caro isso nos próximos anos, os gráficos eles acabam assustando. Então você tem que fazer alguma coisa, você tem que endereçar essa questão. O teto de dívida ele foi empurrado com a barriga para o próximo governo. Vai ser pauta de eleição agora no ano que vem. E tem que ser endereçado em 2025, senão você tem de novo um problema do teto da dívida. Tá? Então, assim, e aí qual que é a solução para isso, obviamente, né? Você tem que reduzir certos gastos, né? E você tem que, eventualmente, equacionar a questão de receitas. Ou você aumenta impostos, ou, de fato, você vai ter que diminuir gastos que sejam mais discricionários, que você consiga, que não são fixos, né? E isso sob pena dos Estados Unidos não virarem uma Europa, né? Ou seja, aqueles estados super inchados e endividados, que acabam. Não é que daí o país quebra, não aconteceu isso, né? A França não está quebrada, ou alguns falam que está, ou enfim, mas de fato não está, as coisas continuam normal lá, você continua vivendo. O problema é que assim, você engessa muito a possibilidade de crescimento, né? Quando você tem um estado que ele já não tem mais tanto espaço de para atuar, ou quanto mais ele atuar, mais endividado ele vai ficando, né? Quando ele necessita atuar, ele não tem mais essa margem para conseguir atuar. Além disso, uma carga tributária muito alta afugenta investimentos e afugenta empresas, né, para investir lá, ou mesmo, enfim, quem tem recursos para alocar lá, capital para alocar lá, os caras fogem de países com um tax muito elevado. Então, é um problema, né, que precisa ser endereçado pensando a médio e longo prazo, não dá para ignorar. Ô Will, bom dia, sempre um prazer falar contigo. Tem uma discussão e uma movimentação no mercado, né? Pelo menos essa elevação dos prêmios das treasuries americanas, que parece que veio um foco um pouco maior, né? A gente tem visto ao longo dos últimos meses essa pedida de prêmio, essa elevação, principalmente na T10, principalmente, né, crescimento desse pedido de prêmio, e a discussão acabou ganhando contornos maiores depois do rebaixamento do rating americano, né? Algumas pessoas falando que está entrando em patamares perigosos ali, justamente essa questão da dívida que você comentou, mas outras pessoas, principalmente, inclusive o Warren Buffett, falando que isso não atrapalha em nada, não tem... não acaba sendo marginal e que ele vai continuar comprando o título independente do que for. Como que está essa discussão, né, das treasuries americanas? Por que isso está ganhando tanta relevância nos últimos tempos? É algo que pode culminar em algum problema um pouco maior aí para a economia americana? Boa, Felipe. Bom, vamos lá, tem várias coisas nesse sentido, assim, eu acho que sim, você tem essa percepção de um risco mais elevado lá na frente, então você cobra mais prêmio, né? Por isso que o rating foi rebaixado e tudo mais. Essa é uma visão mais tradicional, tá? Normal seria isso. Mas fora isso, né? Você tem o fato de que a economia americana está forte, ela veio dando sinais muito fortes. Semana passada a gente teve, ou melhor, nessa semana a gente teve o PIB, né? Subindo 2,4%. Isso não é lending, né? Eu até escrevi na segunda, né? Nem soft, nem hard, isso é no lending, né? A economia americana não está pousando, né? Crescendo 2,4%. E se isso é verdade,
o mercado acaba ajustando o juro para uma realidade que, olha, talvez esse juro longo ele esteja errado, né? O juro curto está lá em cima, beleza, e todo mundo aponta, por isso que a curva está invertida. Você imagina, não, é que a economia, por enquanto, ela está aquecida, a inflação está alta, mas o juro atuando, essa economia tende a entrar num período de recessão ou de desaceleração e, consequentemente, os juros vão ser mais baixos. Ora, quando isso não acontece, né, você tem que ajustar. Esses juros talvez não sejam tão baixos, né? E aí é isso que a gente está vendo, esse ajuste nas curvas mais longas. Então, esse é uma outra explicação, né? Um segundo vetor. Uhum. E por último, mas não menos importante, né, você tem a atuação do Banco Central americano também, reduzindo o seu balanço, né? Quando ele reduz o seu balanço, ele vende os papéis que estão com ele e tira a liquidez do mercado. É o quantitative tightening, né, que a gente está falando, que ele está atuando e ele está fazendo, né? Quando ele faz isso, ele vende papéis, ele vem vendendo muitos papéis, especialmente desses vértices, né, ou seja, mais longos, né, e isso acaba sendo mais oferta desses papéis no mercado, que joga preços para baixo e yields para cima, né? Então, é um pouco desses fatores, assim. Então, não é só a questão, não é mais risco com os Estados Unidos, né? Os juros têm que subir. Não, não é só isso, né? A economia também está forte, tem que dar uma ajustada. Também tem a atuação do Fed reduzindo o balanço, então tem um pouco de tudo isso. Maravilha, Will. Eu posso entrar um pouquinho nos resultados agora, Will, que, claro, Big Techs, né, divulgaram, a Amazon divulgou o resultado, a Apple divulgou o resultado. Quero começar com a Apple, né, porque é uma empresa redonda, deu um resultado em linha com o esperado, nada de muita surpresa, mas o mercado deu uma cautelada ali, né? Ficou um pouco cauteloso, caindo 3%. Perdeu, inclusive, a marca dos 3 trilhões de dólares de valor de mercado. O que está acontecendo, Will? É muita cautela, muito olhar lá para frente de repente, a empresa não entregar o que costuma entregar recentemente? Como que está essa visão? Por que os mercados acabam ficando um tanto quanto mais pessimistas com a companhia? Não, eu diria, Felipe, que o resultado foi relativamente morno, né? E aí ninguém gosta de morno, né? E depois de uma alta de 50% quase no papel, né, da forte alta, negociando a múltiplos elevados, eu vejo como uma realização normal. Eu acho que foi isso, assim, não entusiasmou. Foi um resultado morno. Bateu em receitas, bateu ali em lucros, mas vendeu menos iPhone, que é o principal produto da empresa, gera 50% das receitas. Vendeu menos iPads, vendeu menos Macs. Então, isso, obviamente, ruim e tudo mais. Por outro lado, receita de serviços, que é onde a empresa está focando seus esforços e é onde ela está buscando crescer, ela entregou um bom crescimento, diga-se de passagem. Tá? Então, assim, não foi ruim o resultado da Apple. Não foi ruim. Mas não trouxe nenhuma novidade de inteligência artificial, não trouxe nenhuma grande novidade em relação ao próximo iPhone. Continua tendo um delay aí previsto para chegar aí no final de setembro. Vendeu menos iPhone, acho que junta um pouco de tudo isso com as altas e os múltiplos, abre margem e espaço para o papel realizar, essencialmente isso. O copo meio cheio, né? Talvez se a gente pode dizer assim, expansão em mercados emergentes, mais venda em China, mais venda em mercados emergentes. Isso pode trazer melhora de perspectiva para a Apple ou o foco dela é em outros lugares mesmo? Isso aí é uma coisa mais marginal? Não, foi relevante sim, ela quer conseguir crescer em China, inclusive eles falaram em ganho de market share na China, que é um mercado importante, ou seja, eles viram bastante devices, né, mudando do Android para o sistema operacional deles, ou seja, que é a venda de iPhones. Então é bom crescer na China, é bom avançar, mas o foco da empresa tem sido cada vez mais em venda de serviços. E nesse sentido os números são impressionantes, né? Assim, a Apple ela tem 1 bilhão de consumidores que pagam mensalmente algum valor para a Apple. É para quem tem a Apple TV, o Apple Music, enfim. 1 milhão de subscribers, né, de assinantes de algum produto da Apple. É bizarro, né? Você tem 1 bilhão de clientes que te paga todo mês alguma coisa, né? São números bem expressivos e esse segmento de serviços tem sido cada vez mais o foco da empresa e é um segmento bem lucrativo, né? Mas, de novo, conforme eu falei, assim, o resultado ele foi relativamente morno, e aí a falta de novidades,
junto com o valuation já esticado e alta do papel, acaba gerando essa realização. Will, inclusive, né, já que a gente está falando aí de resultados, você falou morno, mas da Amazon aí, os investidores gostando muito, né? Ação agora 10% de alta. Queria que você comentasse um pouquinho também desse resultado para a gente. Não, sem dúvida. A Amazon já foi bem diferente, né? Acho que assim, trouxe novidades realmente que agradaram o mercado. Em especial, o fato da Amazon voltar a crescer 2 dígitos, né? Durante muito tempo a Amazon crescia lá taxas de 20, 30, 40%. Reduziu ali para 10, 15, alguma coisa. E nos últimos trimestres, agora não me lembro, não recordo de cabeça, mas teve uns 4 ou 5 trimestres ao todo, num horizonte aí de 6 ou 7 trimestres, né? Teve trimestre que ela crescia 2 dígitos, daí voltava para crescer menos, enfim. Mas o fato é que ela tinha reduzido a sua taxa de crescimento, né? Crescendo menos. E crescendo menos também no AWS, que é o segmento mais lucrativo da empresa, a parte de armazenamento de dados e armazenamento na nuvem, né? Que é aquilo que mais gera lucratividade de fato para a Amazon, né? Mais do que o e-commerce. Então ela consegue voltar a crescer 2 dígitos nesse trimestre, volta a crescer no AWS e também fala o seguinte, olha, o próximo trimestre a gente vai conseguir entregar um crescimento que veio acima daquilo que o mercado esperava, mesmo o piso de receita estimada da Amazon para o próximo trimestre, ele ficou muito perto daquilo que é a média do que o mercado apontava em termos de receita. Então, ou seja, basicamente dizendo que o mercado não estava tão correto, ou na verdade ela ajustou as suas projeções, né? Dizendo o seguinte, olha, a gente deve crescer mais do que o piso, né? Então, esse crescimento, essa volta desse crescimento, foi algo muito bem recebido. E, obviamente, que também, assim, quando você olha o resultado, a empresa sai de um prejuízo lá no segundo trimestre de 2022 para um grande lucro no segundo trimestre agora de 2023. Ressalva importante, lá no segundo trimestre de 2022, ela teve que marcar mercado para baixo o valor da Rivian, aquela empresa de carros elétricos dela, né? Isso gerou um impacto, um efeito não caixa, mas ali de lucro muito negativo. Por isso que ela teve prejuízo, inclusive no segundo trimestre do ano passado, tá? Então, em condições normais, ela não teria isso, né? Então, você teve uma base de comparação fraca, mas obviamente também números realmente bons aí da Amazon. Percebi, né, que tanto Amazon quanto Apple se destacam bastante, não pelos produtos físicos, né, mas mais pela nuvem, pelo streaming da Apple e todos esses serviços mais adjacentes, né? Isso aí tem sido tônica, né, nos resultados das companhias, principalmente sustentando muito dos resultados. Talvez um guidance de Amazon, principalmente em crescimento nesse setor aí, acaba trazendo também esse otimismo. E aí, pensando em Apple, né, um guidance não tão forte assim nesse sentido, sustenta um pessimismo ou uma correção natural, como você falou. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância, né, desses serviços que as companhias estão plugando, né? A gente vê várias companhias que têm o core, têm o principal, mas têm outros serviços adjacentes que acabam correspondendo a boa fatia da lucratividade da companhia. Eles conseguem capturar esses movimentos de mercado e essa melhora em margens, melhora em lucratividade, justamente por conta desses serviços? Não, com certeza, né? Para quem não sabe, né, mais de 50% do lucro da Amazon vem do AWS, né? Que é um segmento muito mais lucrativo do que o e-commerce, né? Comércio em geral e varejo em geral tem margens muito baixas, né? E isso assim em qualquer segmento. O Walmart tem margens baixas, os supermercados no Brasil tem margens baixas, né? Só você pensar, né, sobre cada, sei lá, pacote ou Coca-Cola que um supermercado vende, ele tem uma margem de lucro muito baixa, ele lucra ali alguns centavos, mas como ele vende muitos daqueles produtos, né, ele acaba tendo uma lucratividade, um número grande, né, mas a margem baixa. Isso é muito diferente quando você vai para esse segmento de serviços, né? Então, a Amazon, basicamente, para ela oferecer o seu Apple TV ou essa parte de música, ela consegue fazer isso com um custo relativamente baixo,
né, que permite a ela, através dessa escala gigantesca que ela tem, né, eu falei 1 bilhão de pessoas pagando, diluir muito o seu custo fixo e ter uma margem de lucro muito elevada. Por isso que esse tem sido o foco. Ou seja, você já tem uma base instalada de consumidores que já tem o seu iPhone. Então, assim, o foco da Apple de tempos para cá vem sendo cada vez mais em como eu consigo vender alguma coisa dentro do meu iPhone, que eu já tenho, né? O cliente já é meu cliente com o iPhone, mas como que eu consigo continuar ganhando mais com ele, não só com a venda do iPhone, mas ele me pagando mensalmente um subscription para ter acesso a uma determinada coisa. A Apple vem investindo muito na parte de healthcare também, né? Em incrementar e criar aplicativos que te ajudem a cuidar da tua saúde e por aí vai. E a Amazon, por outro lado, focada muito na sua parte de AWS, armazenamento na nuvem, e de publicidade também, né? Cada vez mais, se você quer estar na Amazon, você pode comprar seus espaços ali na Amazon, e a Amazon vai ganhando dinheiro com essa publicidade. Inclusive, Will, tô até olhando aqui, tem uma matéria aqui na CNBC trazendo que tanto Apple e Samsung, elas podem ser atingidas ali por restrições de importações de laptops e PCs na Índia. A gente estava falando um pouco antes de Amazon e de Apple, né? Queria ouvir um pouquinho também da sua visão em relação a isso, né? Laptops e tablets estão entre ali, acho que os eletrônicos que vão exigir uma licença para serem importados da Índia, de acordo com o aviso do governo aí que foi publicado nesta última quinta-feira. E a gente sabe que a própria Apple já tinha anunciado ali que pretendia, inclusive, aumentar, né? Já aumentou a produção de iPhones lá da Índia e aumentar até um pouco mais a distribuição no mercado por lá. Queria entender também um pouquinho da sua visão em relação a esse desafio. Será que essa imposição agora, este aviso do governo exigindo ali uma licença, isso pode acabar atrapalhando até um pouco mais aí as projeções da Apple? Eu diria que assim, essa parte de laptops, obviamente que ela é relevante para a Apple, mas hoje o que é mais relevante, conforme eu falei, é a venda de iPhones e esse segmento de serviços, né? Isso são o core da empresa, né? É óbvio que um mercado como o Índia ele não pode ser ignorado, né? Mas quanto mais essas empresas crescem, mais elas são alvo, mais você tem outros motivos, outros fatores por trás que muitas vezes não ficam tão expostos, né? Obviamente você tem negociação, margem de manobra, né? O governo da Índia barganhando por alguma coisa, a Apple também, obviamente, vê na Índia um mercado importante, e aí você cai nessas negociações, de, não, se você não fizer tal coisa, eu vou criar uma outra barreira para os seus computadores, e assim vai, né? Então, acho que isso, ou da mesma forma que cada vez mais reguladores, um escrutínio muito forte dos reguladores nessas empresas, dos seus sistemas operacionais, e a questão de privacidade, especialmente aí na Europa. Então, faz parte aí do dia a dia, né, dessas grandes empresas que tem que passar por esse tipo de dificuldade, é um outro tipo de dificuldade. No caso da Apple, acredito que ela consegue aí resolver, chegar a algum acordo, porque, de novo, é um mercado muito promissor, um mercado importante, especialmente para smartphones, que é o mais importante para a Apple. Por isso que a Apple fala de aumentar a produção lá. Eu vi um podcast esses tempos aí falando exatamente da penetração de smartphones na Índia, ela ainda é muito baixa, né, e pensa que é um país muito populoso, então é um mercado muito importante para a Apple, ela certamente vai cuidar com carinho, não vai ignorar isso não. Maravilha. Will, antes de encerrar aqui, né, minha última pergunta, tá, inclusive você citou ali o seu artigo dessa semana, muito bom, né? E aí, acho que um ponto importante aqui, até que você cita, né, que essa percepção, inclusive, de que não haverá aí esse hard land, né, nem o soft, nem o hard, nem o land, enfim, mas tem levado ainda muito, acho que aquela percepção do FOMO, né, do fear of miss out, ali, o medo de ficar de fora da festa. Acho muito importante até a gente acabar pontuando aqui um pouco sobre isso, porque diversas oportunidades ainda, começando até abrindo ainda mais espaço aí para quem quer aproveitar, né, acho que o ensejo aí em relação a essa festa, vamos dizer assim, né, não ficar de fora da festa. Queria que você comentasse também um pouquinho mais sobre esse trecho aí do seu artigo dessa semana. Não, exato. A gente, durante 2022 inteiro, foi sendo precificado no mercado, né, o fato de que você vai ter uma recessão nos Estados Unidos, não tem como. Os juros estão subindo, a economia está desacelerando, esse juro não vai parar tão cedo e vai dar ruim. Não deu ruim, né? Estamos aqui em julho e ainda, de novo, a economia está voando. Tem um pouco a ver com os 13 trilhões de dólares que foram adicionados na economia americana e que meio que bagunçou tudo, né? O
o próprio Bidenomics, né, gastando, você tem um agente importante da economia gastando e outro tentando controlar, um soltando as rédeas e outro tentando puxar, então assim, fica um negócio meio confuso, meio torto mesmo. E aí o que acontece? Bom, a gente não teve recessão, os ativos estão voando aí e muitos agentes do mercado, eles começam, não, eu preciso ter ação, eu preciso comprar alguma coisa, eu fiquei para trás, e eu acho que 2023, aí, assim, sendo bem humilde aqui, foi uma aula, né, inclusive para mim e para muita gente, assim, né, que imaginava que realmente as coisas pudessem ser mais complexas e a gente está vendo bolsa voando, ninguém imaginava, né, especialmente nas de tecnologia e tudo mais. Então você começa com essa ideia de que eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa de bolsa e é uma dinâmica um pouco perigosa, tá? A bolsa americana hoje ela já está chegando a patamares que a gente pode chamá-la de cara. Ela já não está, durante 2022, ali, com a queda, ela chegou a voltar a um patamar médio de múltiplo próximo à média de 25 anos, né? Não deixou de estar cara, a gente não pode dizer que ela estava barata, né? Mas voltou à média, e agora ela da média voltando para cima no patamar de múltiplos, que começa a gente entender ela como cara, especialmente quando e aí explicando também, né? Você tem 10 ações que são muito relevantes de tecnologia que tem múltiplos muito elevados. Então, para quem quer uma exposição em bolsa, eu sugiro, cara, olhar coisas que não andaram, todo o espectro de value, dividends, utilities, energia, setor de financials andou um pouco menos também, healthcare, seriam alternativas aí para quem quer ter uma exposição em bolsa. Maravilha, Will. Quero agradecer, sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada pelo seu tempo. Bom final de semana, até sexta que vem. Valeu, Paula. Obrigado. Bom final de semana para todos. Obrigada. Grande William Castro Alves.